Dia 9 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Clame ao Mestre. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Lucas capítulo 17, versículos 12 a 13. Antigamente, a lepra era terrível. Causava exclusão, isolamento, dor, vergonha, rejeição, orfandade e medo. Uma pessoa leprosa nem ao menos poderia morar com a família. Era excluída da cidade, confinada e tinha uma vida de escassez e sem perspectiva. Quando aqueles homens gritaram para Jesus ter misericórdia deles, reconheceram quem era Jesus e creram que ele poderia mudar a realidade deles. Isso de fato aconteceu. Os 10 foram curados. No entanto, após serem incumbidos de ir ao sacerdote para que este testemunhasse o milagre, apenas um retornou para agradecer. Isso nos ensina que nem sempre as nossas boas ações serão reconhecidas. A gratidão nem sempre será expressa, mas não devemos deixar de acolher o próximo. Ser gentil tem mais a ver com o caráter do que com a escolha religiosa. Atualmente, a lepra é uma doença totalmente tratável, mas quando leio essa passagem, percebo que há pessoas com alma leprosa, que não perdoam, não amam, têm mágoa e rancor, pessoas que não conseguem viver. Se hoje o seu coração está incomodado, se você enfrenta ondas contrárias, com dificuldade de ser grato, perdoar e expressar amor, sugiro algo muito bom de ser feito e que certamente mexerá com a sua estrutura. Feche os olhos e simplesmente fale ao Senhor como está o seu coração. Talvez você tenha agido com raiva e ficado magoado com alguém. Essa dor não pode permanecer no seu coração. Essa ferida precisa cicatrizar. Troque-a neste exato momento pelas verdades que o Senhor está trazendo ao seu íntimo. Mais do que se sentir filho, você deve aceitar a paternidade de Deus. Este é o momento de você mudar a realidade. A frase de hoje é: doe-se sem esperar nada em troca. Lendo mais uma vez: doe-se sem esperar nada em troca. Hoje é o dia 68 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 19 e a palavra-chave de hoje é generosidade. Antes de fazer a leitura de Gênesis capítulo 19, como é difícil para nós fazer uma boa ação sem esperar receber alguma coisa em troca. Nós estamos acostumados no nosso dia a dia a fazer alguma coisa para as pessoas que podem nos retribuir, para fazer alguma coisa para as pessoas que podem nos devolver. Presenteamos aquelas pessoas que, quando chegar o nosso dia e a nossa vez, também receberemos aquela recompensa, aquele presente. Convidamos pessoas para almoçar, para jantar, para tomar um café em nossa casa, porque sabemos que essas pessoas também vão nos convidar, também vão nos recepcionar, mas quantos têm feito uma ação para alcançar aquele que mora nas ruas, aquele que está em um abrigo, aquele que precisa de um alimento e que você nunca mais vai encontrar na sua vida? Jesus passeava pelas ruas
e enquanto ele caminhava pelas ruas, as pessoas iam até ele pedindo: me ajude, me cure, cuide do meu filho, visite o meu familiar, alcance o meu parente, porque Jesus estava sempre disponível para atender, ajudar as pessoas. Reconheceram que ele estava sempre aberto para abençoar as pessoas que o buscavam. É claro que ele estava aqui como Filho de Deus e com todo o poder de Filho de Deus, ele podia atender a todos. Mas, dentro das suas possibilidades, ou melhor, dentro das nossas possibilidades, me incluindo nessa mensagem de hoje, o que temos feito para visitar alguém que de repente está no hospital, que precisa ouvir uma mensagem ou de repente uma canção, você que tem esse talento de louvar a Deus, você pode emprestar a sua voz, você que toca um instrumento musical, você pode visitar juntamente com um grupo pessoas que estão em um hospital para que elas possam ouvir o instrumento musical sendo tocado e as vozes louvando a Deus para que possam sentir um alívio e um conforto na sua alma e saber que ainda existem pessoas que se preocupam com elas. Quem sabe você pode estender a mão e conceder um prato de alimento para uma pessoa que mora nas ruas, ou para algum orfanato, ou para um abrigo de pessoas idosas. O que podemos fazer para alcançar aquelas pessoas que precisam de apoio, que precisam de ajuda? Estamos vivendo dias em que o amor tem se esfriado, mas, como cristãos, o que podemos fazer para acender essa chama da generosidade? E, quem sabe, você tem muitas roupas na sua casa que você nem usa mais, que você comprou a mais, que você, no impulso, pensava que ia usar e você está relutando em colocar em uma sacola e presentear alguém que você sabe que precisa. Quem sabe você pode doar um calçado ou de repente aquele computador que está parado, que você nem usa mais, que você pode fazer uma venda por um valor um pouco mais generoso para ajudar alguém que realmente precisa e que você pode, está dentro das suas possibilidades, está dentro daquilo que você consegue, mas você não faz por uma dureza do coração. Porque talvez você pensa, ninguém vai me dar isso aqui, mas você pode fazer sem prejuízo nenhum e pode trazer alegria para alguém que precisa daquilo que você tem. Jesus é o Filho de Deus. Todos os poderes estavam nele e por isso ele pôde fazer muito mais. Mas dentro do seu campo de possibilidades, o que você pode fazer hoje para alcançar alguém que precisa de você? E quanto à mensagem que nós lemos ainda, o que você carrega de mágoa, vingança, raiva, rancor, que você não libera o seu coração para ficar livre e limpo de todo esse tipo de mal? Liberte-se da lepra, da alma leprosa, da enfermidade da alma que está sobrecarregando a sua vida. O Mestre, ele quer libertar as nossas vidas de todo tipo de lepra. Fale para Deus agora qual é a lepra que tem estado na sua vida. Ele vai ajudar você porque ele quer que você seja purificado e que você seja livre. Agora, vamos ler Gênesis capítulo 19, que é a leitura bíblica de hoje. Gênesis capítulo 19, verso 1.
Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. 2 e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. 3. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. 4. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. 5. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. 6. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta. 7. E disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. 8. Prestem atenção. Tenho 2 filhas, que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. 9. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. 10. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. 11. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. 12. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui. 13. Pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. 14. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. 15. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. 16. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. 17. Então um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. 18. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. 19. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. 20. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. 21. Então o anjo disse: Está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade. 22. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de
Zoar. 23. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. 24. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. 25. Ele destruiu essas duas cidades, e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás, e virou uma estátua de sal. 27. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. 28. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. 29. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. 30. Ló teve medo de ficar morando em Zoar, e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. 31. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: O nosso pai já está ficando velho, e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. 32. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. 33. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai, e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. 34. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: Eu dormi ontem à noite com papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. 35. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. 36. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. 37. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. 38. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Esse texto de Gênesis capítulo 19 fala a respeito da destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra. Como nós acabamos de ler, Sodoma e Gomorra eram duas cidades em que a homossexualidade estava em um nível terrível. Deus, no capítulo 18 de Gênesis, conta que Deus veio juntamente com dois anjos na casa de Abraão. Abraão era o tio de Ló, e Deus disse para Abraão: Eu vou destruir a cidade de Sodoma. E Abraão perguntou para Deus: Mas se tiver alguém que seja justo, o Senhor vai matar junto? E Deus respondeu para Abraão que não, que se houvessem justos em Sodoma e Gomorra, ainda que fossem poucos, ele pouparia a cidade. Mas Deus disse para Abraão assim: Eu vou enviar agora os dois anjos para que façam uma verificação daquelas terras. E como nós lemos aqui em Gênesis 19, os dois anjos entraram em Sodoma e foram recebidos por Ló, que era o sobrinho de Abraão. Ló hospedou esses dois anjos na casa dele. E como nós lemos, aqueles homens tentaram invadir a casa de Ló para ter relações com aqueles homens. Então, aqueles homens que na verdade eram anjos, fizeram com que eles ficassem cegos. E logo em seguida disseram para Ló e para sua família: Vão embora daqui, não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Isso nos traz um ensinamento. Quando aceitamos seguir a Deus, não podemos olhar para trás. Se olharmos para trás, vamos ficar paralisados, vamos ficar pensando nas coisas que fazíamos no passado e não teremos força para olhar para frente.
Por isso, olhe sempre para frente. Olhe sempre para o plano que Deus tem colocado na sua vida. Nesse dia 9 de março, quero que você pense a respeito do que você quer para esse ano, para que você não perca esse mês de março, esse mês que ainda está no começo do ano. Você ainda pode fazer muitas coisas pelos próximos meses. Se você ficar olhando para o que aconteceu no ano passado, ou de repente há 5 anos atrás, ou de repente há 10 anos atrás, você vai ficar preso, você vai ficar presa com coisas que você tem que deixar para trás e olhar para frente. Olhe para frente, siga a direção de Deus. Uma outra coisa que nós podemos tirar aqui da leitura de Gênesis, no capítulo 19, é que as filhas de Ló, elas não tiveram a clareza de pedir a Deus que Deus preparasse que elas pudessem sair daquela montanha e terem maridos para que elas pudessem se casar. Elas, sem pedirem a direção de Deus, decidiram que teriam filhos do próprio pai porque, na visão delas, elas estavam cercadas por uma montanha. Elas poderiam ter descido da montanha. Elas poderiam ter feito alguma coisa que as livrasse dessa situação. Quando nós tomamos as nossas decisões, quando nós não pedimos que Deus nos dê orientação, nós podemos fazer coisas que não têm sentido, coisas que são horríveis, porque na nossa limitação não conseguimos perceber uma saída. Quando você fica desesperado, angustiado, quando você fica aflita, quando você fica ansiosa, quando você fica apertado numa situação, oprimido, sob pressão, você pode pensar assim: não tem saída. Eu vou ter que sonegar esse imposto, eu vou ter que demitir essa pessoa agora, eu vou ter que estourar com essa pessoa, eu vou ter que expulsar essa pessoa daqui, desse lugar. Mas, se você pedir a Deus clareza, iluminação, o Salmo 121 fala assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o Salmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja que quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi conversar com Abraão e Abraão perguntou para Deus: se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Deus respondeu que não. Se houver 50 justos, eu não vou destruir a cidade por amor dos 50. E se você ler o capítulo 18, lá está escrito que Abraão foi insistindo com Deus. Ele disse: e se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? E Deus foi sempre respondendo: se tiver esse número de justos, eu não destruirei a cidade, pelo amor dos que são justos. Mas aqui no caso, só a família de Ló era uma família justa. Ele era sobrinho de Abraão. E como nós lemos aqui, Deus salvou a família de Ló, preparando que ele saísse da cidade antes de destruir Sodoma e Gomorra. Se a filha mais velha de Ló tivesse falado com Deus, Deus poderia enviar o seu anjo e dizer: saiam dessa montanha e vão para aquela cidade. Lá vocês vão encontrar maridos e vocês vão ter a resposta para o problema de vocês. Mas elas resolveram tomar a decisão por conta própria. A mais nova seguiu o conselho da mais velha. E aqui nós podemos tirar mais um ensinamento para a nossa vida. Veja bem quem são as pessoas que você tem tomado conselho. Às vezes a pessoa
se mostra como um líder, como um pastor, como uma líder de célula, mas a pessoa não está com aquela preparação para dar conselho a você. Veja bem se aquilo que a pessoa fala tem enquadramento com a palavra. É por isso que você que é jovem precisa e que é jovem ou que você é novo na fé, é novo nos passos com Jesus. Precisa estudar a palavra para que você possa ter orientação do que fazer. A mais nova seguiu a orientação da mais velha, mas ela também poderia ter consultado ao Senhor e o Senhor poderia ter dado uma resposta a ela. Podemos tirar um ensinamento aqui. Os leprosos foram até Jesus e disseram: Mestre, o Senhor pode nos curar. O ensinamento que podemos tirar para esse dia 9 de março é melhor você ir até o Mestre, é melhor você ir até Jesus, é melhor você pedir o conselho para Deus, é melhor que você peça que Ele mesmo traga respostas para as suas dúvidas, porque quando Ele traz a resposta, Ele cura a lepra, Ele cura a sua alma e Ele também sabe como resolver a situação, o problema que você não sabe como resolver. Prefira confiar no Senhor, porque Ele tem a melhor resposta e Ele com certeza tem a cura, a saída, a libertação, a provisão, seja lá o que for que você precisar, Ele tem tudo o que você precisa. E agora faço um convite a você, que você possa fazer essa oração de confissão que está na tela. Nessa oração de confissão, se você ainda não confessou Jesus, você aceita a Ele como seu mestre, como seu Senhor e como seu Salvador. Jesus, ele morreu na cruz para trazer o perdão dos pecados da humanidade. Deus enviou Jesus para que ele oferecesse a própria vida, o sangue dele, para que nós recebêssemos a salvação dos nossos pecados. Certamente que você celebra a Páscoa todos os anos e talvez você tenha sido ensinada que a Páscoa é um momento de trocar ovos de Páscoa. Mas na verdade Jesus, ele é a nossa Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. E Jesus, ele veio nessa terra e entregou a vida dele na cruz para que toda pessoa que aceita a Jesus, reconhecendo que tem pecados e que precisa ser purificado dos seus pecados, consiga essa passagem. A passagem de uma velha vida para uma nova vida. A passagem para um campo em que você se torna filho, em que você se torna filha de Deus. Então, hoje, você está recebendo esse convite. Aqueles leprosos, eles foram até Jesus e eles passaram da condição de leprosos para pessoas curadas. Ló, ele ouviu a orientação do anjo e ele teve uma passagem de Sodoma para uma cidade de Zoar, onde ele recebeu o livramento. Todos aqueles que vão até Jesus conseguem a passagem. Eles saem de uma situação de pecado e recebem a situação de salvos, filhos de Deus. Então agora você pode fazer essa oração de confissão. Nessa oração de confissão você aceita Jesus, reconhecendo Ele como seu mestre, como aquele que te cura, aquele que te liberta, aquele que te sara, aquele que cuida da sua vida e como seu Salvador, aquele que perdoa os seus pecados e que dá o Espírito Santo a você. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus morando na sua vida. E você ainda recebe mais um presente. O seu nome vai ser escrito no livro da vida, que é o livro onde está o nome de todas as pessoas que aceitam a Jesus e que, no dia do julgamento final, quando todos comparecerem perante o tribunal de Deus para a prestação de contas do que fizeram na vida,
vão entrar diretamente nos céus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final serão abertos os livros, e aqueles que forem achados com o seu nome no livro da vida entrarão diretamente no céu. Então agora, faça essa oração comigo. Ligue o seu pensamento com Deus. Ligue o seu pensamento com Deus, querendo entregar a vida para Ele, e faça essa oração comigo. Declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Você ora sempre em nome de Jesus e somente em nome de Jesus, porque foi Ele que deu a vida para salvar a nós. Se você tem algum santo, alguma imagem, algum amuleto na sua casa, coloque num pacote e ponha fora da sua casa. Agora que você fez essa oração, você recebeu a Jesus. Agora você recebeu o perdão dos seus pecados e você tem o Espírito Santo em você. Quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito de Deus. Ele é invisível, mas ele mora no coração de todos os que fazem essa oração que você fez agora. Então agora ele mora em você. Quando você estiver numa situação difícil, ore e peça: Espírito Santo, me mostra o que fazer. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Faça isso. Vá por aqui. Não entre nesse caminho. Não ande com essa pessoa. Escute o conselho dessa pessoa. Você vai sentir no seu coração pulsar a resposta de Deus. Não faça como as filhas de Ló. Elas não pediram a orientação de Deus e tomaram uma decisão que não faz sentido. Mas se elas tivessem pedido a Deus uma direção, Ele com certeza daria a resposta. Como os leprosos pediram a cura para Jesus e foram curados. Como Ló hospedou os anjos e obedeceu à orientação. Também não olhe para trás. Você viu na leitura de hoje que a mulher de Ló olhou para trás. Olhe para frente. Procure uma igreja para que você possa adorar a Deus. Leia a palavra de Deus. Siga na orientação dele. Você escapará de todo o mal. Vamos agora fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra de hoje que nos mostra que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. Os leprosos procuraram ao Senhor e o Senhor os curou. Não só os leprosos, mas o Senhor atendeu a todos aqueles que foram ao encontro do Senhor. E nós sabemos que todos aqueles que receberam o Senhor nessa oração, o Senhor já está tomando conta e liderança da vida deles. Te agradecemos e pedimos que o Senhor não permita que olhemos para trás e que o Senhor não permita que tomemos decisões e deliberações pela nossa própria vontade, mas que nós venhamos sempre colocar a nossa vida à frente diante do Senhor, para que o Senhor nos lidere, para que o Senhor nos mostre as saídas, as respostas, as orientações necessárias. Visita agora esse teu filho, visita agora essa tua filha nessa dúvida, nesse medo, nessa insegurança. De repente alguém está com medo de aprender a dirigir, que você receba agora, pelo nome de Jesus, a coragem para que você possa pegar o veículo, para que você possa aprender a guiar esse carro, para que você possa usar esse veículo no seu dia a dia. Senhor, abençoa essa mãe que está insegura em relação a cursar uma faculdade, uma nova faculdade, derrama sobre ela a força para que ela possa cursar essa nova faculdade em nome de Jesus. Abençoe esse pai que está preocupado com relação ao seu filho, com relação ao casamento da sua filha. Que o Senhor agora venha dar sabedoria para que esse pai possa trazer a palavra correta, o conselho certo, a condição que o seu filho que está precisando e contando com a ajuda dele. Abençoa, meu Deus e meu Pai, todos os teus filhos nas suas dificuldades, trazendo clareza, a porta aberta, o caminho certo.
Coloque agora em oração aquilo que está inquietando a sua vida. De repente, alguma mágoa, alguma coisa do passado que você não consegue perdoar, não consegue esquecer. Declare agora ao Senhor: Senhor, me liberta desse mal. Me ajuda a vencer esse desejo de vingança, essa mágoa, essa raiva. Arranca do meu coração. Me ajuda e me limpa dessa lepra. Peça ao Senhor que ajude você a vencer esse mal. Senhor, ajuda esse teu filho. Ajuda ele a vencer esse mal. Ajuda a tua filha a vencer toda a ansiedade, toda a preocupação agora com o futuro. Derrama, Senhor, a tua resposta e ilumina o caminho para que esse teu filho e essa tua filha recebam a tua bênção. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Glória e glória e glória sempre ao Senhor. Amém e amém.